Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele oferece. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele oferece. 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 A oferta pela culpa ele oferece.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele não fez.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele oferece. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Uhum. O pessoal senta bem aglomerado, né? A ideia era pra não ser tão aglomerado. Vamos só esperar aquele carro lá chegar. É domingo, você não tá acostumado a... Vamos lá?
Bom dia! Ó, dá até eco, vamos acordar a vizinhança. Quem pode se colocar de pé, por favor? Convido você a ouvir a palavra da qual nós queremos celebrar nesse dia. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. E aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dela era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se, elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirige a Galiléia e lá eles me verão. Cristo está? Não escutei. Cristo está? Então vamos de pé cantar a primeira canção. Por te enviou seu filho amado para e salvar na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Só as vozes, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
A minha vida está nas mãos de o meu Jesus que vive está. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória somente a ti. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Louvado, Deus, pelas tuas obras. Ó Deus, obrigado porque podemos estar aqui. Podemos cantar em alta voz, podemos te adorar, podemos nos prostrar diante de ti e, Senhor, dizer e te exaltar porque tu estás vivo. Obrigado, Deus, porque tu venceste as mortes. Obrigado, Deus, porque nem soldados, nem pedra, nem túmulo, nem cruz te fez, Deus, ficar na morte. Mas obrigado, Deus, porque tu estás vivo. Tu, Senhor, ressuscitastes, está vivo e para sempre está vivo, para toda a eternidade. Ó Deus, te louvo, te agradeço com cada um que está aqui, por esse motivo do qual nós queremos cantar, do qual nós queremos ouvir da tua parte. Senhor Deus, obrigado porque hoje é um dia de esperança. Ó Deus, hoje é um dia de vida. Hoje é um dia de vida abundante, um dia de vida eterna. Hoje, Deus, é um dia de perdão. Hoje é um dia, Senhor, de restauração. Ó Deus, e obrigado, porque tu continuas sendo Deus, tu continuas sendo bom. E tu continua, Deus, governando, cuidando, orientando, sendo misericordioso e bondoso e amoroso. Nas tuas mãos nós colocamos nossa vida. Nas tuas mãos nós entregamos o que nós temos, o que nós somos. Nas tuas mãos, tu que és esse Deus vivo, nós queremos confiar, Deus, o nosso coração, confiar o nosso sopro de vida, confiar nossa família. E a ti, Senhor, nós queremos confiar também e crer e entregar nossas vidas. Ó Deus, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis, aquele que tem nas mãos a vida e a morte, as chaves do inferno e que vive para todo sempre. Ó Senhor Deus, que essa esperança viva, verdadeira, que nós podemos crer e confiar. Ó Senhor, que seja a esperança que também vá para cada hospital nesse dia, para cada leito, Deus, para cada família, para cada pessoa que tem ouvido e olhos para ver, ouvidos para ouvir essa mensagem. Assim, Deus, que nesse dia nós possamos ser lembrados, possamos, Deus, nos alegrar e alegrar imensamente, porque tu és vitorioso. Assim nós louvamos, nós agradecemos e nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com força, com toda a força, de pé ainda a canção número 2. Nosso Salvador ressuscitou. Sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Lá na cruz Jesus venceu por mim, morte, inferno, Satanás, enfim. E nós cantaremos sem cessar, que Jesus vitória dá, e com ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sim, prazer sem fim teremos, por sermos amigos de Jesus. Oh, que maravilha, salvo estou, muito feliz por este mundo eu vou. E agora vou anunciar que Jesus vitória, ele viveremos em eterna glória lá na luz. Sim, prazer sem fim teremos.
prazer sem fim teremos por sermos amigos de Jesus. A previsão era de chuva hoje. À noite choveu. E aí até assim, vai pegar o sol bem no rosto, mas essa é a intenção mesmo, para você lembrar desse túmulo escuro que se abre e a luz de Cristo que dissipa todas as trevas. Então deixa essa luz do sol vir sobre o seu rosto e aquecer também o nosso coração. E nós queremos cantar uma canção, a canção número 3. E eu queria que você pensasse agora quais são as pessoas no teu coração que você gostaria de orar por elas. Pensa, motivos, pessoas, razões. Traz a tua memória, por quem você gostaria de interceder nessa manhã. Muitos irmãos talvez gostariam de estar aqui, não podem estar aqui. Pessoas que têm saúde, que gostariam de estar, mas não podem, estão se cuidando. Irmãos nossos que com certeza estariam aqui, mas não podem estar, porque estão no hospital. Tenho certeza que o Carlos e a Marta estariam aqui tirando várias fotos, mas o Carlos não pode. Outros já que partiram, que nós conhecemos. Mas lembrar que nós temos um Deus vivo e Ele nos dá a esperança de vida para nós continuarmos e de vida eterna para todos aqueles que já partiram ou estão na iminência da morte. E nós também cremos um Deus vivo que tira da morte aquele que crê e também cura. E a gente quer cantar essa canção, Falar com Deus. Pensa os nomes, razões. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos
O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Então, também boa noite, aqui é bom dia, mas boa noite para quem vai assistir hoje à noite o culto, né? Sejam bem-vindos, vocês também. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Sônia, tu tem como fazer assim com a câmera? O pessoal de casa vê quem está aqui, vocês podem fazer assim e à noite daí eles podem ver vocês. Isso, olha lá, faz um tchau para a comunidade, os irmãos à noite que não podem estar e vão poder assistir. Isso, eu quero convidar, enquanto dá o zoom, convidar a missionária Thaís para vir à frente, que vai nos trazer a palavra. E eu peço que você baixe sua cabeça, nós queremos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, aquieta o nosso coração, para que nesse lugar tão bonito que nós temos aqui, possamos ouvir Tua voz. A Tua voz, Deus, que vem pela Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz e que enche o nosso coração de esperança. Assim, Deus, usa a Thaís para trazer do Teu coração aquilo que Tu tens a nós nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Vocês vão ter que ficar com o rosto no sol e ainda ter aqui na frente alguém que tem um pouquinho de claridade. Mas espero que vocês consigam ver também aqui. Mas um bom dia para todos vocês, também para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Hoje nós vivemos uma Páscoa bem diferente, né? Mais uma vez. E dessa vez, pelo menos, nós podemos estar reunidos, mas ainda assim com algumas restrições, ainda assim com algumas pessoas que não podem estar conosco. E talvez para alguns de nós essa também seja uma Páscoa longe da família. Talvez para outros também é uma Páscoa onde existe luto dentro de casa, ou até a angústia de ter alguém hospitalizado, né? E nós vivemos em um tempo onde realmente se fortalece esse sentimento de que nós somos incapazes, essa frustração de não poder fazer nada pelo outro, de às vezes ter que só esperar. E é um tempo de medo que nós vivemos, né? Nós estamos de mãos atadas diante da situação de outros, talvez diante das nossas próprias situações, diante das restrições que nós encontramos. Inúmeras vezes eu já me peguei pensando, olhando para o futuro desanimada e pensando, quando que isso vai acabar? Desanimada, porque parece não ter fim, né? E na história, na Bíblia, nós vamos ver histórias de pessoas reais que tiveram problemas reais, assim como nós temos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, no capítulo 11. E eu vou ler inicialmente para nós dos versículos 1 ao 6. João 11, 1 ao 6. E ali diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta.
Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Nós vemos aqui 3 irmãos que estavam passando por um momento de grande angústia. O Lázaro, que era o homem da casa, aquele que provia o sustento, aquele que dava a proteção, agora estava doente. E nós vamos ver que as mulheres percebem, as irmãs dele percebem que a situação era séria. Porque elas não mandariam avisar Jesus se o Lázaro tivesse um simples resfriado. Elas viram que aquela situação já estava fugindo do controle e da capacidade delas de fazer alguma coisa. Elas já tinham percebido que só um milagre poderia curar o Lázaro. E elas sabiam, pela sua experiência, por aquilo que elas tinham visto, que Jesus era quem poderia fazer isso. E por isso elas mandam um mensageiro até Jesus para dizer: aquele que você ama está doente. E aí nós vemos que a reação de Jesus ela é um pouco surpreendente, porque ele diz assim: bom, mas essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, aquilo que Jesus estava ouvindo não era nenhuma novidade para ele. Mas ele já sabia, inclusive, o propósito daquilo que estava acontecendo. E aí nós vamos ver que, ali no versículo 6, diz que ele ainda se demorou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Pensando na urgência, que era uma situação de vida ou morte, nós vamos imaginar que Jesus sairia apressado dali para poder resolver essa situação, para poder curar o Lázaro a tempo. Mas ele ainda se demora mais 2 dias naquele lugar. A Bíblia não diz nem o que ele estava fazendo, se demora. Você já viu alguém se demorando? Se demora. Jesus amava aquele homem. Será que ele não se importava com ele? Nós vimos já tantas vezes na história de Jesus que ele disse que alguém estaria curado. E aconteceu, ele não estava nem com a pessoa. Ele poderia ter feito isso com Lázaro. Mas ele se demora mais 2 dias. E aí nós vamos ver que quando Jesus chegou naquele lugar, já era tarde. E não é porque Jesus não se importava com o Lázaro, mas como ele disse, aquilo tinha um propósito maior, um propósito de glorificar o Filho de Deus. E nós vamos continuar lendo agora, a partir do versículo 17, a história. Do 17 até o 46. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Ele lhes respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto a amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Quando Jesus chegou naquele lugar, Lázaro já estava morto havia 4 dias. As possibilidades de curar Lázaro já tinham passado há muito tempo. E aquela casa já tinha se enchido de pessoas e já tinha se enchido de luto, e eles já estavam lamentando todos esses dias. Jesus tinha chegado atrasado para curar o Lázaro e chegou atrasado também para o velório. 4 dias já estava morto. E aí, quando Marta ouviu que Jesus estava vindo, ela foi ao seu encontro. E nós vemos que o que ela diz provavelmente é aquilo que já estava na sua mente durante todos aqueles 4 dias em que ela estava lamentando pela morte do seu irmão. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Não é assim quando alguém morre? Que a gente fica repensando tudo que poderia ter sido diferente para evitar aquela perda. Refazendo os momentos. Foi isso que ocupou a mente de Marta naqueles 4 dias. E ela está confessando que ela sabe que se Jesus estivesse lá, ele teria curado. Ela não tem dúvida disso. Ela sabe que ele tinha maior capacidade do que ela. Que aquilo que ela não conseguiu fazer, ele teria feito. E nós vemos que ela vai além, dizendo que ela sabe que mesmo em meio àquela situação de morte, Jesus ainda poderia fazer algo. Jesus ainda tinha capacidade, mesmo diante da morte, de fazer alguma coisa. E Jesus corresponde àquilo que ela está dizendo, sim. Lázaro vai ressuscitar. E na mente dela, ela pensa e diz também para Jesus: sim, eu sei. No último dia, ele vai ressuscitar. Mas Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando de algo que Marta não era capaz de compreender naquele momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida estão diante de você. Mas Marta ainda não era capaz de compreender. Na compreensão de Marta, ela sabia quem Jesus era. Ela, inclusive, declara quem ele é. O Cristo, o Filho de Deus prometido. E ela está certa. Ela sabe quem ele é e ela crê nele, mas nós vamos ver que aquilo que estava claro no seu intelecto, no seu conhecimento,
não era uma verdade que estava regindo seu coração. E eu fico imaginando se Marta tivesse entendido o que Jesus estava falando para ela nesse momento. Se ela tivesse entendido a dimensão dessa verdade que Jesus estava dizendo para ela. Como ela teria usufruído de muita alegria, de muito consolo, de muita esperança, de expectativa em cada passo que Jesus ia fazer depois daquilo que ele tinha dito. E eu fico imaginando se nós entendêssemos as dimensões da verdade que Jesus Cristo nos diz. Nós poderíamos usufruir da mesma alegria, da mesma esperança, do mesmo consolo, da mesma expectativa. E aí então a Marta vai para Maria e diz: Jesus está te chamando. E a Maria vai ao encontro de Jesus e em primeiro momento a gente percebe que ela diz as mesmas coisas que Marta tinha dito para Jesus. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta tinha dito aquilo de forma para declarar que não teria morrido meu irmão. Não teria morrido. Mas Maria torna tudo muito mais pessoal e ela diz: o meu irmão não teria morrido. Ela considera Jesus culpado pela morte do seu irmão. O meu irmão não teria morrido. O Senhor está atrasado. E agora ele já morreu. Não tem mais o que fazer. Porque ela diz: não, meu irmão não teria morrido. E chora. Ela não continua declarando que crê naquilo que Jesus pode fazer. Ela não tem mais esperanças. Só a tristeza da morte do seu irmão. E nós vamos ver que tinham lá os judeus que estavam com elas ali. Talvez você vai achar estranho, né? 4 dias depois ainda a casa estava cheia de pessoas. Nós vamos ver que em algumas culturas é exatamente desse jeito. Para quem não sabe, estive em Moçambique há algum tempo e lá participei de um velório onde depois, você imagina, inúmeras pessoas naquele velório que foram passar a semana na casa daquela família que tinha perdido alguém. Cozinhando para aqueles que estavam em luto, consolando, estando ao lado. E é exatamente nesse momento que nós normalmente sumimos do mapa, né? E aqui nós vemos que os judeus estavam lá 4 dias depois ainda, naquela casa, consolando aquelas mulheres. E esses judeus que estavam ali, alguns olham e vendo Jesus chorar, eles pensam: olha só, o quanto ele amava o Lázaro. Já tem aqueles outros, aquele fundo do velório, né? Que diz: não foi esse aí que curou cegos, fez cegos verem? Por que não curou o Lázaro? Pode fazer coisas tão grandes e falhou numa tão menor de curar ele de uma doença? Você percebe que na mente deles, o fato de Lázaro ter morrido tornava a situação irreversível. A morte era o limite, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Ninguém teria capacidade de fazer algo pelo Lázaro, porque a morte tinha vencido. É isso que estava na mente deles. Eles pegaram a incapacidade deles, né? Porque diante da morte eles não tinham o que fazer, e projetaram em Jesus. Quantas vezes a gente faz exatamente isso, né? A gente pega as nossas incapacidades, eu não posso fazer, então Jesus também não vai dar conta. Projetamos nele aquilo que é um limite nosso. Aquilo que é uma incapacidade nossa. E aí nós vamos ver no relato que depois disso tudo, depois dessa conversa com Jesus, a Maria chora. Aqueles judeus que estavam com ela choram. E Jesus, vendo aquilo, se compadece, ele se entristece com eles, ele chora com eles e por eles. Ele não foi indiferente à tristeza deles. Você tem que imaginar, ele que era a ressurreição e a vida. Ele não foi simplesmente indiferente à tristeza que a morte
tinha trazido para aquele lugar e para aquelas pessoas. Ele chorou com aquelas mulheres, com aquela família, com aqueles amigos. E da mesma maneira, ele também se coloca do nosso lado e chora conosco quando nós estamos diante da morte. É muito interessante que Jesus não ignora esse processo, esse luto daquelas pessoas. Ele está diante da ressurreição do Lázaro. Ele sabe que 5 minutos depois o Lázaro vai estar vivo. Mas ele não ignora a dor daquelas pessoas e ele chora com elas. Ele sente por elas. Eu fiquei imaginando, né, quantas vezes, até mesmo já aconteceu comigo. Nós perdemos pessoas que nós sabemos que amam a Jesus. Nós sabemos que elas vão ressuscitar para a vida eterna. E nós nos sentimos culpados por estar lamentando a morte desse querido. Jesus estava diante da ressurreição do Lázaro e ele não teve problemas em chorar. Ele não se sentiu culpado ou pensou que não ia ser importante chorar naquele momento. Ele chorou. E nós também podemos chorar diante da morte de um amado Filho de Deus. É parte do processo. Nós não estamos chorando por aquilo que a pessoa está ganhando. Nós estamos chorando por aquilo que nós perdemos. E faz parte. E Jesus nos acompanha, Jesus chora conosco. E aí, Jesus diz, então, caminha até o túmulo e fala aqui, tirem a pedra. E aí nós vamos ver a verdade do coração da Marta. Jesus, já faz 4 dias. Não, muito obrigada pela tua disposição, mas já está fedendo. Ela que disse que cria, que ele era o Cristo, agora diz, deixa a pedra. Não mexe aí. Ela não queria ter mais frustração com relação ao seu irmão. Ver mais uma tentativa dando errado. Nós vemos que ela foi capaz de declarar quem Jesus era. Ela tinha uma teologia impecável. Mas ela não cria que Jesus era capaz de ressuscitar o seu irmão. Ela não cria de verdade no seu coração que Jesus poderia fazer isso. E aí Jesus responde para ela, né? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Jesus chama ela ao desafio de crer nele. Crer diante da morte. Crer diante da incapacidade, diante do limite dela. Crer. Ele chama e desafia ela a fazer isso. E aí eles tiram a pedra. E Jesus faz ali uma oração de gratidão. Ele não pede nada. Ele só agradece a Deus, ao Pai. Obrigada porque tu sempre me ouves. Provavelmente Jesus já tinha orado por isso. Já tinha conversado com Deus sobre isso. E ali, ele faz essa oração de gratidão simplesmente como um testemunho para mostrar. Eu quero, Senhor, que eles vejam que tu me enviaste. Que isso vem de ti. E que a glória seja dada a ti. E aí Jesus chama em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro atende a voz de Jesus e ele sai do túmulo não só vivo, mas restaurado na sua saúde e no seu corpo. E nós vamos ver que essa ressurreição do Lázaro, ela foi uma solução temporária. O Lázaro voltou a morrer. Nenhum de nós conhece o Lázaro, porque ele ressuscitou naquele momento, mas voltou a morrer. Mas assim como Jesus tinha dito que essa doença serviria para glorificar o Filho de Deus, assim aconteceu. E nós vamos ver que Jesus foi glorificado através da vida de alguns daqueles judeus que testemunharam aquilo que Jesus fez e creram nele. Mas muito além disso, uma outra coisa estava acontecendo. Nós vemos no último versículo que nós lemos que alguns dos judeus foram falar para os fariseus aquilo que eles tinham visto.
Foram lá contar, ele ressuscitou o Lázaro. E tem muita gente crendo nele. E nós vamos ver que os fariseus, eles se reuniram. E ali no versículo 53, nós podemos ver que desde aquele dia resolveram matar Jesus. A ressurreição do Lázaro abriu caminho para a morte de Jesus. E mais do que isso, para a sua ressurreição. Quando Jesus estava dizendo que aquela doença glorificaria o Filho de Deus, não era só por causa daqueles judeus que creram nele, mas porque ele seria morto através daquele milagre que ele realizou, por causa daquele milagre. Seria morto, crucificado, e foi o que aconteceu, morreu Jesus. Assim como Lázaro foi sepultado, Jesus foi sepultado. Mas aquele que esvaziou o túmulo de Lázaro, esvaziou o seu próprio túmulo. Ele venceu a própria morte e conquistou uma vida que agora não teria mais fim. Agora, através dessa vitória que Jesus tinha conquistado sobre a morte, através da sua ressurreição, Jesus poderia oferecer para Lázaro, para mim e para você, uma vida eterna. E aqui, naquele texto que nós lemos, que o Diego leu, da ressurreição de Jesus, nós vemos que Jesus concretizou aquilo que ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus não está falando sobre nos livrar de uma morte física. Ele está nos falando de um livramento de uma morte eterna que está destinada para cada um de nós. A morte de Lázaro e a morte de cada um de nós e dos queridos nossos, ela é só uma aparência de algo muito maior que nós merecemos e que nos aguarda. E tanto quanto Marta e Maria dependiam de Jesus para restaurar o seu irmão, diante dessa situação de morte que elas enfrentavam, tanto mais eu e você precisamos de Jesus para sermos livres da morte eterna. A morte não faz parte do plano original de Deus. Quando Deus criou tudo, Ele não fez a morte parte desse plano. Mas Ele disse, assim que Ele criou as coisas, Ele disse ao homem: o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E nós lemos que o ser humano comeu o fruto proibido. E nós colhemos até hoje a consequência da desobediência a Deus. E preste atenção, não por causa da desobediência do Adão e da Eva, mas por causa da nossa desobediência. Todos os dias, eu e você agimos fora do propósito de Deus. Todos os dias nós nos desviamos da sua vontade, nós nos afastamos dele. Todos os dias nós agimos de modo a merecer a morte eterna. Mas por causa da obediência de um homem, por causa da morte de um homem, por causa da ressurreição de um homem, Jesus Cristo, é que nós podemos experimentar e ter a oportunidade de ter a vida eterna. Se nós crermos nele, nós podemos experimentar a vida eterna, receber a vida eterna, ainda que nós vamos passar pela morte física. Jesus quer nos dar a vida eterna. E diante da situação que nós estamos vivendo e da incapacidade que nós estamos sentindo, nós podemos nos alegrar, porque aquele que é capaz, ele até pode parecer atrasado,
Ele até pode parecer que perdeu o controle, que não é tão capaz assim. Mas ele vai vir e vai provar que ele é a ressurreição e a vida. E vai nos levar a glorificar a Deus. Um dia, cada um de nós que cremos em Jesus será chamado do túmulo. E nós vamos ser restaurados não só no nosso corpo e na nossa saúde, como Lázaro foi, mas completamente restaurados para a vida eterna. Lá em Filipenses 3:21, nós lemos que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas, inclusive a morte e morte eterna. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor tornou possível aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Porque o Senhor, que é a ressurreição e a vida, vem ao nosso encontro e podemos ter a certeza de que um dia, se nós crermos em Ti, o Senhor nos chamará do nosso túmulo, da nossa morte, para viver uma vida eterna, com o corpo restaurado e glorificado. Obrigada, Deus, por essa esperança que pode nos sustentar nos tempos que nós vivemos hoje, que pode nos consolar no momento que nós vivemos hoje. Senhor, que Tu nos tornes mensageiros dessa mensagem. Que Tu nos tornes, Senhor, porta-voz dessa vitória que é a Tua vitória sobre a morte. E que mais e mais pessoas, Senhor, através das nossas vidas possam crer em Ti e receber isso de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos por isso, Pai. Nós te louvamos por esse dia, te louvamos porque hoje nós podemos celebrar a Tua vitória. A vitória sobre a morte, o nosso inimigo maior. Obrigada, Deus, por isso. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos colocar de pé. Por 2 vezes o texto fala que Jesus amava Lázaro. Eu queria que você levasse para casa esse amar. E Ele também me ama você. Por isso Ele morreu e ressuscitou como prova desse amor. E o texto também que eu li na saudação dizia: não tenha medo, não tenha medo. Que a gente possa ir para casa sem medo, mesmo nesse mundo que essa situação a gente está vivendo de tanto medo, nós possamos ir sem medo, porque nós cremos naquele que está vivo. E aí o texto também da saudação dizia: não tenham medo, vão, falem para os discípulos, anunciem. E essa é a nossa tarefa. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha.
me faz continuar. Tua graça, tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Então nós queremos terminar essa manhã orando e intercedendo. E eu queria perguntar quem de vocês tem algum motivos de gratidão e também de intercessão. Então você pode erguer a mão e falar bem alto. Hoje nós não temos os comentários porque está gravado. Por favor. O pai do Gabriel, Serene, está com um tumor cerebral e vai precisar de um procedimento, né, cirúrgico. Que Deus possa usar os médicos e trazer cura para o pai do Gabriel. Alguém mais tem algum motivo que gostaria de pedir? O Edvino, em Santarém, lá no Pará, irmão da Lia, continua entubado. Vai fazer tráqueo. Então que os médicos também possam, né, aliviar os desconfortos e a dor, e também Deus possa restaurar a saúde desse irmão lá na ponta do nosso Brasil, né? Então também longe da família, Lia aqui, que Deus possa também abençoar. Queremos orar também pelos médicos, enfermeiros, pelas direções de hospitais e, né, todo esse pessoal que está na frente, dia e noite, que Deus possa renovar as forças. E também uma coisa eu acho especial, né, que a gente possa orar que Deus não deixe perder a esperança no coração também dessas pessoas, porque você tem que lidar com a morte todo dia, lidar com dor todo dia. E que esses médicos, esses enfermeiros também possam chegar à fé,
lá no meio dessa dor e ser agente de esperança desse Cristo vivo. Queremos orar também pelo Carlos. O Carlos continua sedado, tá? Sedado e entubado. A Marta ontem pôde visitar o Carlos na UTI. Então ela falou com ele, ela cantou com ele, ela orou com ele, mas ele está sedado e ele está com algumas infecções. E essas infecções nem todas se sabem aonde estão. Então ele está com vários antibióticos também, mas ele precisa melhorar um pouco para poder fazer um exame onde vai detectar quais os locais no corpo que ele está com as infecções. Então, que ele tenha essa recuperação breve para poder fazer os exames também, para acertar de maneira mais eficaz com as medicações. Alguém mais tem algum motivo? Roger? Isso, a FLT também tem alguns alunos que estão com Covid e alguns estão em isolamento, aqui na FLT mesmo, nos quartos. E assim, né, eu acho que é um momento tão difícil, porque além do não poder ir para casa, você tem que ficar isolado com os colegas. Então, que Deus dê assim, um bálsamo de paciência e de alegria, mesmo que, né, embora que. Então, eu quero também recordar as palavras do Paulo, né, Filipenses, alegrai-vos no Senhor e ponto, porque nós não temos outra fonte que nos traga verdadeira alegria no seu Senhor. E Paulo fala isso preso. A nossa alegria não depende das circunstâncias. Pelas famílias enlutadas. Ok. Nós queremos orar agradecendo a Deus, então, justamente por aquilo que nós celebramos hoje, pela ressurreição de Jesus e porque a partir disso nós podemos ter vida e também a promessa de vida eterna. Irmãos, vamos orar então. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque tu morrestes levando todo o pecado sobre a cruz do Calvário, nos dando, Deus, o perdão, nos restaurando com Deus. Ó Senhor, tu que enviastes o teu Filho amado, Jesus Cristo, que por amor se entrega na cruz por cada um de nós, mas não fica na morte, ressuscitou, está vivo, e porque Ele está vivo, porque tu és um Deus vivo, nós podemos ter vida e temos as promessas de vida eterna. Ó Senhor, que essa mensagem verdadeira, viva, ela seja a mensagem, Deus, que ocupe nossos pensamentos, nosso coração. De maneira especial nesses dias tão escuros, sombrios, do qual a humanidade tem passado, nós aqui também temos experimentado. Senhor Deus, eu quero interceder por cada situação aqui levantada, por cada nome aqui, Senhor, levantado, pelo pai do Gabriel, por esses exames feitos, desta conhecida da Simone, ó Deus, também pela FLT, onde alunos hoje não podem estar com as suas famílias, Deus, e ainda precisam estar afastados dos seus próprios colegas, por aqueles que estão com Covid, pelo nosso irmão Carlos, Deus, por famílias enlutadas, ó Deus, tantos e tantos motivos lá no Brasil, lá na ponta do Brasil, o irmão da Lia. E assim cada um de nós, Deus, carrega no coração pessoas, nomes. Nós queremos, Senhor, pedir que a tua mão não se encolha, que a tua mão não seja recolhida, Deus. Nós pedimos que tu permaneças com a tua mão estendida. A tua mão que é a mão forte, é a direita. Ó Senhor, forte, que nos dá força, que nos carrega quando nós já não podemos mais. Senhor Deus, nós não podemos estar com pessoas porque estão acamadas, hospitalizadas, estão, ó Deus, infectadas, mas tu podes estar. E Senhor Deus, tu podes estar porque tu, ó Deus, tu não pega Covid.
Tu, Senhor, Tu traz cura, Tu traz libertação, Tu traz esperança. Aonde nós não podemos estar, obrigado porque Tu estás. Obrigado por Deus, aonde nós não podemos, Tu estás fazendo. E obrigado pelo Teu Espírito Santo, que pode estar lá, ó Deus, com cada motivo desse que nós pedimos. E que Teu Espírito Santo, assim como para Marta e Maria, possa nos dar entendimento que existe um propósito, existem ensinos por detrás. E que no final de todas essas histórias, de todo esse desfecho, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado, que corações possam ser convertidos, que joelhos possam se dobrar e reconhecer que Tu és o Senhor. Ó Senhor Deus, que nós não possamos, Deus, de maneira alguma desperdiçar qualquer tipo de sofrimento, mas aprender, Deus, que no vale das sombras Tu estás conosco. Nos leva para casa, vitoriosos em Cristo. Nos leva para casa, esperançosos em Cristo. E que essa palavra de vida possamos anunciar, Deus, a todos quantos estiverem em nossa volta, em nosso caminho. Assim, Deus, derrama do Teu bálsamo, do Teu amor sobre os nossos corações. Que possamos nos alegrar e nos ensina a nos alegrar contigo, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus levante seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e dê da sua paz. Amém? Amém. Cristo vive. Nós queremos terminar o culto cantando uma canção. Você não tem ela no inário porque você conhece ela. Te agradeço. Conhecido de todo mundo. E para terminar o culto, nós vamos cantar bem alto. Tem que assim dar um eco aqui nas árvores aqui. E você vai poder ofertar. Aqui no cesto você pode trazer suas ofertas. E quem está em casa pode fazer de maneira eletrônica, você também pode fazer. Quem quer entregar suas ofertas aqui, pode fazer aqui. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. De novo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Forte! Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Abençoado dia para cada um de vocês, abençoado dia, noite para você também que está e vai assistir esse culto ainda. Deus abençoe e que possamos ir felizes, alegres, porque Cristo está vivo e Ele está em nós e no meio de nós. Amém? Bom dia!